Luz Acesa Podcast de hoje, o assunto é sexualidade. Sexualidade e saúde mental. Eu sou Arisa Gomes, estou ao lado de Marina Queiroz, psicóloga. Tudo bem, Marina? Tudo bem, Arisa. E você, como é que tá? Tô bem, muito bom estar contigo. É sempre muito bom estar contigo. Eu digo a mesma coisa. É um Adoro prazer. essas conversas. Eu também. Estamos aqui também com o Lucas e vamos que vamos nesse assunto de vida adulta, não só adulta, né? Desde a adolescência. É de vida adulta, mas começa antes, na né? adolescência, né? O ideal é que seja a partir da adolescência, Isso, né? exato. E a gente tem uma gama de questões atreladas à sexualidade para tratar, né? Sim. Para conversar. Sim. Inclusive, conversar é a chave, porque ainda é um desafio falar sobre sexualidade. Porque é tão difícil Porque, conversar gente, sobre isso, algo né? que é tão natural, tão instintivo, tão pode ser tão saudável, né? Exato. Pode inclusive contribuir para a nossa saúde, inclusive a saúde mental. Então, Exato. por que, Marina? Me diz, Então, por que menina, essa dificuldade de falar sobre sexualidade? É que, como nós falamos naquele episódio sobre memórias afetivas, a gente é fruto hoje das memórias que nós temos. E não só nossas memórias pessoais, como a memória histórica, né? Como tudo, nós hoje, enquanto sociedade, somos um resultado de tudo que foi construído ao longo dos séculos. Essa é a verdade. Então, ao longo dos séculos, já houve períodos em que o sexo era visto como algo muito sujo, pecaminoso, e que não deveria ser valorizado ou não deveria ser falado a respeito. E aí a gente veio de muita repressão. E como é um assunto reprimido, oculto, silenciado há séculos, hoje em dia a gente vai para um outro extremo que é bem perigoso, né? A gente sai de um extremo de repressão absoluta e para responder a esse extremo, a nossa sociedade, em parte, tem ido para a cultura da idolatria à sexualidade, em que a nossa cultura fala disso em tudo, nas músicas, nas conversas, nas piadas, no cinema, em tudo fala-se disso, mas por mais que se vá para outro extremo e se queira falar sobre isso o tempo todo, ainda existe algum tabu. É curioso. Não chegamos, digamos assim, no ponto ainda da forma saudável de falar. Não chegamos ao equilíbrio. Nós estamos no outro extremo. Entre tabu e repressão. Uma exposição, às vezes, desapropriada, digamos assim. Não exagerada. Porque desapropriada entra numa seara que, assim, vai depender muito do ponto de vista de cada um, né? Mas é exagerado. Inclusive, vale até falar que sexualidade, quando falamos em sexualidade, não estamos falando do sexo propriamente dito. E bem por isso eu falei do ideal é que exista a partir da adolescência, porque é quando começa as questões hormonais, o despertar ali para a ideia de sexualidade nesse sentido. É um marco fisiológico. Exatamente, do marco fisiológico, não da vivência, porque de fato nem aí é o ideal, e isso também vai depender muito de orientação, de cultura, de muita coisa, né? Exatamente. E até aproveitando, Marina, explica pra gente o que é entendido como sexualidade, o que está nesse universo, para além da questão sexual, que é o que muita gente associa de imediato. Tem uma curiosidade para compartilhar, né? A gente ouve muito hoje falar a palavra libido, e fala-se de libido como energia sexual, como desejo sexual. E o Freud fala de libido como uma energia para a vida. Ele entende a sexualidade, a libido, o desejo de viver como uma espécie de tesão para a vida. Não é só do ato sexual, necessariamente não. Então a libido é como uma energia que nos motiva em tudo, né? Você ter vontade, você ter gana, você ter desejo de levantar da cama, de produzir, de construir, de fazer uma família, de ter um trabalho, de contribuir para a vida em comunidade. Tudo isso precisa dessa vontade, essa libido, né? Isso não é pela psicanálise, eu não sou psicanalista, mas essa é uma posição da psicanálise que eu acho bem interessante, que é de trazer a sexualidade como um todo, a energia vital do ser humano como um todo, e isso inclui o processo reprodutivo, claro, né? Então, aí, olhando também por outro lado, vendo que é esse todo, né, a sexualidade tem a ver com identidade,
com quem eu sou, com como eu me vejo, com como eu me sinto, a identidade, inclusive, de gênero, a identidade social, né? Aqui meio social eu faço parte, quem sou eu aqui, e sendo eu parte disso, do que eu gosto, do que eu quero, o que eu desejo, o que eu almejo como futuro para mim, o que é desejável, né? Então, na verdade, a sexualidade permeia a vida humana em tudo. Meu marido tem um ditado que um homem heterossexual, na concepção dele, não faz nada na vida se não estiver pensando em uma mulher. Né? E quando ele fala de nada na vida, é justamente trabalhar, inclusive, sabe? Trabalhar, comprar um carro, ficar bonito. E aí eu fico pensando, desse ponto de vista dele, é muito parecido com o que Freud falava, né? Que normalmente, porque a sexualidade nos atravessa em tudo, a gente se move na vida muito pensando nisso, em ter alguém, em construir algo, uma relação significativa com outra pessoa que envolve nossa sexualidade. Então, isso permeia tudo. A gente ouve, por exemplo, conversas do tipo: as mulheres não querem homens que não tenham uma boa posição profissional. O que tem a ver a vida profissional do cara? Mas existe uma sexualidade atravessando e a mulher se coloca ali como objeto desejável e tal. E isso não está só para mulheres e homens, como casais héteros, né? Toda a sexualidade permeia a nossa vida diária. Então tem muita coisa aí. E é claro, já que é assim, impacta diretamente na nossa saúde mental. E a nossa saúde mental impacta diretamente na sexualidade. E por falar nisso, quais são assim, os movimentos ou as questões que estão atreladas a uma relação saudável com a minha sexualidade? Bom, uma das coisas que a gente precisa é aceitação do próprio corpo. Não tem como falar de sexualidade sem pensar no próprio corpo, né? O corpo da gente, a casinha onde a gente mora aqui, esse corpo. A gente precisa conhecer, entender e aceitar. Pois é, né? É uma coisa que parece que elas duas andam de mãos dadas. Tanto a saúde mental quanto a sexualidade andam de mãos dadas no que diz respeito à nossa relação com o nosso corpo. Se eu não gosto do meu corpo, eu tendo a ter prejuízos na sexualidade, tendo a ter prejuízos na autoestima, tendo a ter prejuízos na autoimagem. E se eu tenho prejuízo na autoimagem, eu posso ter travas para expressar a minha sexualidade. Então, essa parte da saúde mental aí, de gostar de mim, me aceitar como eu sou. Mas antes de gostar de mim e me aceitar como eu sou, eu preciso me conhecer. Saber quem eu sou. Exatamente, porque tem as pessoas que não se reconhecem nos corpos que ela tem, né? E vivem um processo de transformação justamente para se acolherem da forma como elas entendem e se reconhecem naquele corpo. E que é um movimento legítimo também, né? Nesse processo. Então, na verdade, a gente vai entender, como eu disse, né? A sexualidade permeia tudo, as pessoas estão em busca de fazer as pazes com sua própria sexualidade o tempo todo. E todo mundo está se movendo nisso aí. E aí, nesse aspecto, sim, todo movimento que você faz é legítimo. Né? Você está se movendo em busca de se conhecer, se entender, encontrar aquilo que de fato faz sentido para você, para que você tenha essa gana de ir para a vida. Né? Então, eu acho que uma das bases, dos pilares do viver bem com a sexualidade, buscar esse viver bem, é o autoconhecimento. Né? Sim, com certeza. Se identificar ali, perceber o que faz sentido para si e caminhar em direção a isso. Exatamente. Mas aí, sem você se perceber antes, sem você se observar, você não sabe nem em que direção caminhar. E aí a gente entra, por falar em não saber em que direção caminhar, eu vou pegar, assim, a gente pegou a sexualidade de forma mais abrangente e eu vou trazer mais para a experiência sexual mesmo, né? Existe um conceito que é script sexual. Você conhece? Não. Você conhece, Lucas? Não. O script, o nome já diz, né? É roteiro. É um roteiro. Todo mundo tem um roteiro na cabeça. Todo mundo tem um script que foi criado e a gente responde a esse script o tempo todo. E aí esse script diz como eu devo performar, como eu devo me comportar, o que deve acontecer na minha vida sexual, o que deve ser a vida sexual, a minha. E aí eu estabeleço ali um script e eu preciso alcançar aquilo.
Tem um ponto muito importante. Esse script é meu ou alguém me trouxe pronto e eu só adotei? Eu criei ou eu só copiei de alguém? O que eu estou buscando para mim na expressão da minha sexualidade é meu mesmo ou é só um script, um roteiro de outro que eu estou seguindo aqui? Aí volta para o autoconhecimento, né? E aí esse script acaba entrando em conflito muitas vezes. A gente adota um script que nos ensinaram, a gente viu na televisão, a gente viu em filmes adultos, a gente viu em todo tipo de conteúdo. E não é exatamente o que eu queria, mas eu já estabeleci na minha cabeça que tem que ser assim. Começa assim, aí o próximo passo é assado, aí o passo seguinte, aí tem que seguir. Se não seguiu, tá ruim. Tem alguma coisa que tá errada. E disso vem uma gama de conflitos pessoais e conflitos sociais, não é? Essa imposição, muitas vezes, ou a tentativa de corresponder a algo que não é meu, enfim, ou muitas vezes se vê forçada a atender. E disso, Marina, eu imagino que venha muitos adoecimentos emocionais, não é? Porque, como você falou, a sexualidade, ela nos atravessa de diversas maneiras. Eu também entendo que, assim como o Freud falou, é um impulso vital. Sim. Então, à medida que eu tenho isso afetado, reprimido e tudo, vai repercutir em consequências, não é? Eu queria que você falasse um pouco pra gente do quanto que a dificuldade, muitas vezes, de expressar a minha sexualidade pode me levar ao adoecimento emocional e, na sequência, o quanto adoecimentos emocionais que muitas vezes não são causados por esse ponto, mas, por exemplo, a pessoa que tem depressão, por seja lá quais outros motivos forem, como isso vai interferir na sexualidade. Sim, sim. Você trouxe de um jeito bem interessante, porque a impressão que dá é de que as duas coisas se retroalimentam, sabe? Sim. Que um sempre toca no outro, né? Então, assim, se eu não consigo expressar a sexualidade como eu gostaria ou como eu desejo, ou se eu nem sei qual é o jeito que eu gostaria e estou confuso, eu posso, por exemplo, me recolher, eu posso, por exemplo, me isolar, eu posso me privar, então, de expressar. E isso vai me trazendo uma sensação de inferioridade, de tristeza, inclusive. Isso vai me colocando numa posição em que eu fique me sentindo mal comigo mesmo e posso deprimir. Ou eu posso ficar ansioso. Uma coisa que acontece é, por eu ter um script mental, um script sexual, que eu tenho que ter determinado desempenho, eu posso entrar num estado de ansiedade muito grande. E tanto homem quanto mulher. Tá? Isso acontece muito com homens, os homens têm muita cobrança interna e externa por desempenho, mas as mulheres também se sentem cobradas do jeito delas ali. E as reações fisiológicas não são as melhores quando a gente está ansioso, porque aí a gente volta para aquela história da ansiedade. A ansiedade é um sistema de luta ou fuga que está ativo. Se eu preciso lutar ou fugir, não é hora de ter uma boa relação sexual, é hora de lutar e fugir, eu não vou relaxar. Mas aí eu fico ansioso porque eu tenho um script na minha cabeça de como deve ser e a coisa não está sendo como o meu script estabeleceu. E aí eu fico tão ansioso que eu não consigo. Da próxima vez, eu já fico mais ansioso ainda, ansiosa, né, homem ou mulher, para começar ou para tomar iniciativa e tal. E isso vai fazendo com que eu não me expresse, porque nas primeiras tentativas eu não consegui. Tem uma outra coisa, né? Normalmente a expressão da nossa sexualidade inclui o outro. Inclui como o outro vai receber. Exatamente. É aí que vem também outra questão que é delicada, que muitas vezes pode haver um encontro ali de propósitos, de desejos, e às vezes pode haver desencontro, e aí muitas vezes isso acaba em conflitos, que é um outro ponto importante para trazer aqui. Como é que, onde está o limite da busca por atender aos desejos, a satisfazer a minha sexualidade, e não necessariamente só no que diz respeito à relação sexual, mas a sexualidade passa por outras interações também, tudo, e ter respeito pelo da outra pessoa, que é inclusive um grande problema social atual, não é? Essa falta de senso de limite. Exatamente. Mais uma vez a gente volta para o autoconhecimento, e uma das coisas que pode facilitar muito esse processo é conversa, diálogo. Você sabe o que acontece?
a sexualidade é tão instintiva e foi algo que foi tão impedido de ser conversado que ainda hoje a gente não conversa sobre isso. Porque pensa assim, é instinto, eu sei fazer, a gente sabe fazer. Não, gente, quem disse que sabe? Talvez você saiba a parte instintiva de reprodução, mas todo o resto que envolve a sua expressão particular, a interação com a outra pessoa, o entender, o respeito ao outro. Simples, como um olhar, por exemplo, não é? Exatamente. E precisa ser conversado, da coisa mais simples até a coisa mais escabrosa, digamos assim. Precisa ser conversado, mas a gente não conversa. Aí vou entrar num outro ponto polêmico. Exatamente, porque quando eu falo de ultrapassar limites, eu não estou querendo citar só as questões extremas que a gente tem, como, por exemplo, questões que chegam à violência. Não. Mas, assim, até um desrespeito em questões simples de uma pessoa que a gente realmente ama e que a gente quer tratar bem, mas que a gente está nessa interação e extrapola o limite, muitas vezes a gente nem se dá conta. Não sabe porque muitas vezes não foi comunicado. Então você falou assim, você perguntou, como é que a gente faz para reconhecer nossos limites e entender o limite do outro? É necessário conversar. Mas aí eu vou conhecer o outro e conversar. Tem que conversar. Aí eu volto para o que eu falei no início. A gente está, enquanto sociedade, naquele outro extremo de falar-se muito sobre sexo, canta-se muito sobre isso, expõe-se muito o corpo, tudo que a gente faz enquanto sociedade, né, faz alusão à sexualidade, mas na hora de sentar do um a um, olho no olho, e conversar, nossas questões, tem havido muita dificuldade nisso. E eu sei porque... É perceptível. Não, e eu sei porque chega muito para mim no consultório. Às vezes relações antigas. Exatamente, é perceptível porque estão nas nossas rodas de conversa, Sim, nas são confidências. Que estão nas nossas famílias, nos nossos próprios relacionamentos. É muito fácil chegar, às vezes, até para as pessoas mais falantes e tudo, e falar sobre diversos assuntos, inclusive relacionados à sexualidade e tal, de forma aleatória. Mas quando vem para chegar daquele detalhezinho ali que te deixou em situação embaraçosa, ou que lhe colocou numa situação, poxa, é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo que tem a ver comigo e tal, trava. Porque você não sabe se vai ferir o outro, você não sabe se você vai estar... Enfim, realmente, assim, às vezes tem uma ideia de que está muito exposto, muito fácil, mas quando chega no que é mais significativo, no que realmente faz diferença na sua vida, trava. Que é o um a um, você com a outra pessoa ali, aí trava e não vai. Aí acontecem as ansiedades, os desconfortos, as frustrações, e que pode trazer para as pessoas uma sensação de uma vida sexual insatisfatória. Isso traz tristeza, traz um certo vazio, é insatisfatório e, ao mesmo tempo, pode trazer adoecimento psicológico. Uma vez eu estava até numa conversa com um amigo, e aí eu falei com... Eu estava conversando com esse amigo, esse é um amigo gay, e a gente estava falando sobre uma outra pessoa em comum, e aí eu falei que eu encontrei, que eu tinha sentido essa pessoa muito mexida, me parece que essa pessoa estava num quadro de depressão, e assim, a gente, em relação a essa pessoa, temos uma ideia assim, bem forte, que essa pessoa, ela é gay, mas que não pode viver sua sexualidade, né, por questões diversas e tal. E aí eu falava, né, que tinha essa sensação de que uma coisa estava atrelada à outra. E meu amigo até chamou a atenção, ele disse, Isa, tem que se ter muito cuidado com essa fala, para que as pessoas não entendam que pode se estar associando a homossexualidade a questões de adoecimento emocional. E aí foi uma observação muito válida. E eu fiz um esclarecimento para ele, que foi o seguinte, eu disse, não é que eu entenda que a homossexualidade leve a um adoecimento mental. O que eu entendo é que a privação de viver a sua sexualidade, seja ela qual for, vai acarretar em um adoecimento emocional, justamente por causa daquele ponto que a gente estava falando, né? A sexualidade, ela é algo muito significativo na nossa vida, e o direito à liberdade para viver a nossa sexualidade de forma que seja legítima para a gente
é muito forte. Então, quando a gente se priva ou é privado, assim como quando a nossa sexualidade é de alguma maneira violada, isso vai repercutir. Eu entendo que acabe repercutindo. Sim. Inclusive, pode chegar a casos mais sérios, como de adoecimento emocional. Sim, É isso? sim, é exatamente isso. A falta de diálogo, a falta de expressão adequada, nós não sabemos nos expressar adequadamente. A gente precisa, tá bom, Marina, entendi, a gente não sabe conversar, o que que a gente faz? Vamos aprender. Como é que aprende? Tentando, devagarinho. Quero falar isso, tá engasgado, já teve 3 ou 4 vezes que tá aqui, eu não consegui falar, mas tá me incomodando. Cara, faz um movimento, vai ensaiando aí, toma coragem, respira fundo e fala. Fala, precisa se falar. E vai começando aos poucos, e de repente, quando a pessoa falar, a outra recebe também e consegue se ajustar e traz um alívio e abre espaço para um diálogo em que as coisas vão se ajustando e aquilo ali pode ficar, pode se tornar mais fácil do que se imaginava. E quando não se fala, uma coisa que às vezes é pequenininha, vai crescendo, crescendo e toma uma proporção enorme. Lucas ensaiou ali uma interação. Não, eu queria falar que muito do que eu percebo que a sexualidade também, ela tá muito atrelada à performance, assim, e essa performance, ela gera uma espécie de expectativa. Exato. Então, quando não tem esse autoconhecimento, quando você não se conhece, ou você não conhece muito o outro, enfim, não está muito aberto à conversa, você chega com uma expectativa de um imaginário que muitas vezes não existe na vida real. Exato. Sabe? Porque, como a Marina falou, assim, que a gente está nesse boom de ver-se tanto e falar-se tanto sobre, mas o que é realmente na vida real? O que é o outro? Né? O que o outro gosta? O que eu gosto? É a pergunta que você tem que se fazer, não do que está no imaginário ali. Porque quando você vai por esse caminho, a chance de frustração é gigantesca. Exato. Porque você está tentando cumprir uma expectativa que não existe. É generalista, né? É geral, mas tá. E no 1 a 1, gente? E no individual? Aí, você falou de performance, tem um acometimento, digamos assim, uma condição que é a ansiedade de performance, que acontece muito na vida sexual de muita gente e que pode trazer transtornos, como você havia perguntado, transtornos fisiológicos, inclusive, né, como disfunção erétil. Ela pode ser, sim, também influenciada por questões emocionais, né, por uma ansiedade de performance, entre outros, né. Algumas mulheres começam a sentir muita dor durante as relações íntimas e também pode ser por uma questão de contração por ansiedade e pode ter a ver com traumas. Algumas, veja como eu disse antes, né, como eles se retroalimentam. Algumas coisas podem surgir porque eu estou ansiosa e outras coisas acontecem e aí me deixam ansiosa, né? Mas se for conversado, isso pode resolver, né? Pode facilitar ali. Tem muita gente que passa por traumas e aí por traumas na sexualidade, né? Por invasões, por violência, coisas assim que são realmente traumáticas. E elas depois tentam se reabilitar sem conversar sobre. Muitas vezes tentam se reabilitar sem expor para outra pessoa, do tipo, eu tenho essa trava, eu tenho essa dificuldade, eu fico ansioso ou nervoso com isso, eu tenho medo disso ou daquilo. E quando você deixa de falar, o não dito é um monstro que lhe assombra. Quando você deixa de expressar, de colocar as claras, de lançar luz sobre aquilo, o não dito é realmente ameaçador. E por falar em falar, como é, Marina, que a gente trabalha isso? Inclusive, embora o marco ali de sexualidade, de caminhar para uma atenção e até uma vida sexual também, seja a partir desse marco de adolescência, é importante falar sobre sexualidade desde a infância, não é? Uhum. Como é que, o que você assim, sugere a termos de famílias, a termos de escola, nesse universo com as crianças, para que siga caminhando dessas conversas, dessa clareza, tanto na adolescência e na vida adulta? Tratar da forma mais natural possível, porém sem atropelar as coisas. Tratar da forma mais natural porque é natural, certo? Faz parte da vida humana. Quando eu era criança, eu aprendi na escola que era assim, os seres humanos, os seres vivos nascem, crescem, reproduzem
e morrem. Essa parte do reproduzir faz parte da vida humana e isso inclui tudo que a gente acabou de falar aqui, né? A gente aprende desde pequenininho. Então é natural, tem que tratar como natural, porém é necessário só cuidar para não expor as crianças a informações desnecessárias antes da idade. Aí como é que você faz? Marina, qual é a idade? Não tem uma idade certa. Existe cada criança. Como é que está a sua criança? A que coisas a sua criança foi exposta? A sua criança lhe fez alguma pergunta sobre algo? Quando ela lhe faz uma pergunta sobre algo que envolve sexualidade, pergunte a ela primeiro o que ela já sabe sobre aquilo. Sim, mãe, e o que é isso? Aí você diz, e o que você já sabe sobre isso? Me conte. Porque às vezes aquela pergunta parece que, meu Deus, ela está avançada, ela está precoce, mas o entendimento que ela tem daquilo ainda é bem... Você me falou, eu lembrei de uma situação engraçada, porque meu filho, ele estava no final de semana com o pai em outro condomínio que a gente mora, e aí eu recebi uma mensagem da madrasta dele falando, né? Orisa, Jonas ficou muito chateado e tal, porque uma coleguinha virou para ele e no meio de desentendimento deles falou assim, sua mãe é sapatão e você é viada. E eu fiquei sem saber o que dizer para ele, Aí eu falei com ele, olha, diga para ele por enquanto que a mãe dele não é sapatão, mas assim, se fosse, não é algo que ele precisa se preocupar, porque isso não é problema, não é defeito, isso é sexualidade. Mas aqui eu converso melhor com ele. Depois eu fui nessa conversa com o Jonas, né? Eu falei, mãe, você ficou chateado por quê? Você acha que isso é ofensa? Uhum. Aí fui conversar com ele, eu disse, olha, não é ofensa não, porque tem a ver com sexualidade, tem a ver com quem a gente escolhe para se relacionar. E aí expliquei para ele, né? Não é algo que faz parte da vida de criança, você ainda não precisa se preocupar e tal com isso, mas você precisa entender que não é um problema isso, não é uma forma de ofender ninguém, porque não é um problema para a vida de ninguém. Sexualidade tem a ver com quem a gente escolhe para se relacionar afetivamente. Aí fui explicar para ele, né, essa situação, mas assim, e eu vi que ele assimilou bem, e às vezes a gente vai criando, é como você falou, se eu não paro para conversar, para explicar para Jonas que as pessoas elas têm possibilidades de relações diversas e elas podem fazer as escolhas delas para a vida delas e tudo bem em relação a isso, ia crescer na cabeça dele. Daqui a pouco ele estaria novamente ofendido, poderia estar ofendendo alguém com esse e alimentando uma ideia que é completamente negativa, ruim e errada da situação. E aí você conseguiu falar com ele na linguagem da idade dele, que é o que é necessário quando se trata disso, é necessário. Aí é o que eu digo, como é a sua criança, né? Qual é a idade? Com essa idade eu falo como, não é qual é a idade, é seu filho, essa criança com quem você está conversando, o que ela já dá conta, essa, porque a outra da mesma idade pode dar conta de outra coisa. Inclusive perguntei pela amiguinha outro dia, vocês como é que tá, tem se visto? Procura ela para vocês manterem essa amizade, porque Sim. não pode quebrar uma amizade algo assim, tá? E aí a partir da infância você vai para a adolescência, que aí já é um momento em que existe o amadurecimento fisiológico mesmo ali, hormonal, e que é necessário que haja conversa. Se houver um diálogo aberto com os adolescentes, um diálogo educativo dos pais com os adolescentes, aos poucos, quando forem passando as gerações, já vai se tornar mais natural falar sobre isso e vai diminuir o tabu. Mas ainda vão precisar de algumas gerações em que os pais falem com seus adolescentes e que eles entendam a naturalidade disso e tal. E que assim, com essa conversa educativa, tratando a sexualidade como algo natural, como algo que pode ser explorado de forma tranquila, não se vai precisar ir para outro extremo. Não se vai precisar ir para um extremo, nem para um nem para outro, nem para o silenciamento completo, nem para a exposição exagerada. Basta viver cada um na intimidade, até porque a sexualidade, embora seja algo que permeia tudo, também tem um dado de intimidade importante ali. E que precisa ser preservada também. Porque quando a nossa intimidade é invadida, o nome já diz, é invadida. É uma invasão. Nós gostamos, nós enquanto seres humanos precisamos de coisas que são públicas e coisas que são reservadas. A intimidade nos acolhe, a intimidade nos protege até.
Então, ensinar isso também, pensar sobre isso também como educação sexual é algo importante para nos proteger de ansiedade de desempenho, de script que é roteirizado, é um roteiro feito por outros. Inclusive, nessa conversa com o Jonas, eu falei da escolha no sentido de quem a gente, enquanto adulto, quer se relacionar, mas não da escolha da sexualidade, né? Que sexualidade não tem a ver com a escolha, tem a ver de como a pessoa se percebe, que é, na verdade, eu acredito demais, assim, na capacidade da conversa, Sim. resolver muitas coisas e levar a muitos lugares bons. E realmente eu vejo que a chave, tanto para a gente viver a nossa sexualidade, para mim passa essencialmente pelo autoconhecimento. Sim. Porque eu acredito que há pessoas que cheguem à vida adulta sem ter um bom entendimento disso, muitas vezes por não parar para olhar para isso e, como você sinalizou, adotando scripts que vão sendo entregues ali, pegando. E tanto essa questão assim, do autoconhecimento e em relação ao outro, para conhecer o outro, além de percepção, conversa. Muita conversa para conhecer e para se apresentar ao outro, né? Porque não tem como também a gente relacionar-se intimamente sem que a gente mostre quem a gente é, se a gente quer que essa relação seja saudável, né? Exato. Porque há quem não mostre, assim, por questões diversas, mas dificilmente vai ser uma relação saudável. Exato. E aí, como eu estava dizendo, né, que a sexualidade saudável ajuda a ter uma saúde mental boa também, o contrário também é verdadeiro. Aí o que eu quero deixar como orientação, como dica, se alguém tiver aqui com a gente ouvindo, tiver alguma questão na sexualidade que não consiga falar com um amigo ou com o próprio parceiro, procura um psicólogo, sabe? Não precisa se isolar, porque acontece muito de ter esse tipo de problema, as pessoas não falam sobre, problemas nas relações íntimas mesmo, né? As pessoas não falam sobre e, ao invés de falar sobre, elas se isolam, elas param de se relacionar. E isso para elas é muito destrutivo, sabe? Mas, gente, tem solução. Se você procurar um psicólogo, um psiquiatra, às vezes com medicamento ajuda, mas às vezes nem precisa de medicamento, não. Às vezes só com um trabalho terapêutico mesmo resolve. A pessoa vai poder voltar a gozar de uma vida sexual satisfatória, sabe? Para que ela tenha uma autoeficácia, não só nisso, mas em tudo. Porque a pessoa que se sente insatisfeito nisso, parece que é uma insatisfação que se generaliza, né? Parece que vai para todo o resto. Porque como foi dito no início, né, é uma questão que atravessa muito todas as outras. Então busca ajuda, procura um psicólogo, psiquiatra, ou se tiver algum amigo de cabeça boa e que seja bom mesmo para te ajudar nisso, que não vai julgar, que você confia, fala com esse amigo também. Às vezes falar sobre isso ajuda também, sabe? Reforçando essa ideia de que sexualidade é extremamente natural na vida da gente e que pode ser muito favorável ao nosso bem-estar, à nossa saúde mental, inclusive, desde que ela seja vivida de forma positiva, de forma saudável, de forma que seja benéfica para quem está envolvido nessa relação sexual e na gente com a nossa própria sexualidade, na nossa relação com ela. E aí eu coloco assim, que a gente não tem absolutamente o intuito de esgotar o assunto aqui, pelo contrário, a gente só quer abrir a conversa. E eu quero nem sei se puxar é o possível assunto. explotar um Não assunto tão como. rico e diverso quanto esse. né? Tipo Eu assim, imagino vamos que não. falar sobre isso? É uma proposta que a gente está fazendo. Vamos falar sobre isso? Convida quem está ouvindo, assistindo, para participar, para trazer as próprias percepções, os próprios pontos, contrapontos, que com certeza eles todos existem, e enriquecer isso aqui. Né? Sugerir, inclusive, mais temas para a gente trazer a respeito desse e relacionado a outros assuntos também. Exatamente. E assim fechamos, Isso. Fechamos deixando a porta aberta. Exatamente, deixando o assunto em aberto. Vamos continuar falando, cada um de nós, nas nossas próprias vidas íntimas, vamos falar sobre isso. Até mais, gente. Até mais.